Bem-vindo ao podcast Aprendendo com Elas. Nós somos da Igreja Cristã da Trindade, é uma iniciativa do Ministério Feminino da nossa igreja, carinhosamente chamada por nós de ICT, e é uma alegria ter você aqui conosco. Este mês é o mês das mães, maio, e hoje eu tenho uma mãe aqui muito querida, Priscila Amaral, que está aqui conosco e vai partilhar da sua história, contando como é que foi esse processo de ser mãe, né? Como que isso nasceu no coração dela e como foi amadurecendo. Mas deixa eu falar quem eu sou, né? O meu nome é Simone de Túlio Romeiro, sou aqui da Igreja Cristã da Trindade e é uma alegria ter você conosco. Pri, muito bem-vinda, uma alegria ter você aqui conosco, obrigada por ter aceito prontamente o nosso convite. E eu falei que a tua maternidade foi um processo. Conta pra gente quem é Priscila e por que foi um processo. Bom, minha maternidade, eu sou a Priscila, né? Amaral, Macedo também. Eu sou membro aqui da ICT desde 2016. Sou casada com Osmir hoje e há 7 meses. Sou mãe do Júnior e da Juliana, com muito orgulho, e a melhor descrição que eu tenho para a maternidade, para esse processo todo, é estar exaustivamente feliz. Porque as duas coisas caminham juntas, sim, né? Sim. Mas foi um processo pra gente, sim, porque ela veio por meio da adoção, né? Eu sou mãe do Júnior e da Juliana por meio da adoção. A gente sempre foi um casal que conversou muito abertamente sobre todas as coisas. A gente, quando se casou, a gente tinha o plano de que a adoção acontecesse em algum momento, mas a gente queria também vivenciar a maternidade biológica, né? Por assim dizer. E aí a gente planejou isso para 2 anos depois do casamento. Nós somos casados há 12 anos já. Só que ela não aconteceu, né? A maternidade biológica. E a gente investigou e fomos aos médicos e tal. Não tivemos nenhum diagnóstico de infertilidade, mas que a gente precisaria passar por tratamentos para poder engravidar. E aí a gente tomou a decisão, isso já tem uns 6 anos mais ou menos, a gente tomou a decisão que a gente não queria seguir por esse caminho. Que a maternidade, né, a paternidade pra gente, o ser mãe, ser pai, ele poderia ocorrer de outras maneiras, não apenas por um engravidamento, por assim dizer, né, por você gestar. E aí a gente falou, olha, a gente tem um plano de adoção, vamos entrar com um plano de adoção? Então vamos. Aí, nosso primeiro processo, a primeira etapa do processo foi procurar um grupo de apoio à adoção. Que para quem quer essa via, eu deixo de primeira dica, né? Porque é lá que você vai desmistificar esse mundo da adoção, né? Você vai ouvir pessoas que adotaram dizendo como foi esse processo, você vai tirar suas dúvidas, né? Porque todo mundo tem na cabeça, a adoção demora, melhor nem começar porque demora muito. Mas demora por quê? Que criança é essa que você quer? Né? Que criança é essa que você deseja ser mãe ou pai? Então isso ajudou bastante a gente e é um processo mesmo, porque a gente passou uns 2 anos até a gente decidir realmente começar a procurar o fórum da cidade para entrar com a documentação e tudo mais. Então a gente amadureceu muito durante todo esse tempo. Depois que a gente começou o processo em si no fórum, veio a pandemia, porque a gente entregou a documentação em junho de 2019. E quando a gente tinha a primeira entrevista com a psicóloga, porque a gente passa por entrevistas com a equipe técnica, né, que eles falam no fórum, que é composta por assistente social, psicóloga, tem o Ministério Público também está envolvido no processo, para atestar que aqueles pretendentes são bons pretendentes à adoção. Então,
durante esse processo veio a pandemia, a gente ficou quase um ano parado por causa disso. A gente retomou tudo no final de 2020, que a gente foi chamado para fazer curso, para fazer tudo. Concluímos o processo de habilitação, que é o entrar na fila de fato, em março de 2021. E desde então a gente estava aguardando a famosa ligação, né, do fórum. A gente não deixou de participar do grupo de apoio à adoção durante todo esse tempo. Em novembro de 2022, a gente participou de um congresso com o pastor Edu Pires, que eu super indico, né, o Boas Novas, o grupo Boas Novas de apoio à adoção. E lá a gente amadureceu o nosso perfil, porque uma das coisas que a gente faz, né, durante esse processo com o fórum da cidade é dizer que criança você deseja, né, para adoção, qual é o perfil, se é uma criança só, se são duas, se você está disposto a adotar crianças com deficiências, que tipo de deficiências, que tipo de doenças. Então a gente ampliou o nosso perfil, que era já de 2 crianças, mais até 6 anos. A gente ampliou o nosso perfil para até 3 crianças, totalmente doidos, e até 10 anos. Quando a gente fez essa alteração em final de junho de 2023, então ainda levou 6 meses depois do congresso para a gente decidir alterar o perfil. A gente é muito consciente de cada passo, né? A gente entende que é um amadurecimento, é um processo mesmo. Então vocês vão ouvir muita gente falar sobre processo, porque foi um processo pra gente de amadurecimento de que tipo de crianças que a gente queria receber. O que a gente pensou? Ó, já estamos com 12 anos de casamento. Eu de verdade não estava disposta a ter um bebezinho chorando em casa a essa altura do campeonato. Eu já vou fazer 40 anos, né? Super respeito quem deseja e tudo, mas para mim, para minha realidade, para nossa rotina, né, de trabalho, eu trabalho fora, ele também. Então, a gente entendeu que crianças maiores seriam melhores para nossa adaptação também. Então, a gente começou a buscar crianças mais velhas, a partir de 6 anos, mais novo ou mais nova. A partir do momento que a gente fez a alteração no fórum, a gente começou a receber ligações. Então, o telefone começou a realmente tocar. Aí, a gente recebeu 2 outros contatos e por N situações a gente declinou da aproximação com essas crianças. Na terceira vez, o Osmir recebeu um contato por WhatsApp de um fórum em outro estado, que a gente também tinha ampliado os estados, né, onde a gente desejava. Isso também a gente coloca lá no cadastro do perfil. Então, ele recebeu esse contato, eram 2 crianças, que é o Júnior e a Juliana. O Júnior com 9 anos, a Juliana com 7 anos na época. E se a gente desejava começar o processo de aproximação, né, que é conhecer a história das crianças, conhecê-las de fato, se a gente realmente não vamos seguir e tal. Então a gente decidiu seguir, fizemos as conversas com o pessoal da Casa Lar, onde eles estavam. Fizemos conversas também com o pessoal do fórum, da comarca deles lá, no estado onde eles estavam, e decidimos seguir. A gente conversou pela primeira vez uma chamada de vídeo, e eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava trabalhando quando o pessoal falou, e eu estava no escritório, eu trabalho híbrida, né? Então eu fico parte em casa, dias da semana em casa e alguns dias no escritório. Esse dia eu estava no escritório. E aí o Osmir me mandou mensagem falando: amor, eles querem conversar com a gente hoje. Falei: não, a gente vai dar um jeito. Reservei uma sala lá de reunião no escritório e a gente conversou com eles no dia 2 ou 3, agora eu não lembro exatamente, de agosto do ano passado. A gente recebeu o contato no dia 1º, no dia 2 de manhã nós fizemos a conversa com o pessoal do fórum e no mesmo dia 2 eles já
Foi no dia 3, então, que a gente conversou, porque foi um dia seguido do outro. E aí a gente conversou com eles e ver a carinha dos meus filhos, assim, eu já tinha visto uma fotinho que a hora que eu olhei a foto, falei, meu Deus, eu vou ser mãe dessas crianças. Foi demais. E aí uma coisa que a gente tinha, quando a gente viu a foto das crianças e soube da história delas, era uma preocupação porque eram crianças brancas. E eu sou negra e meu marido também é negro. Então a gente teve essa preocupação, falou, olha, tudo bem para elas, né, terem pais negros, elas vão, né, se estar à vontade com isso. E a moça da casa lá onde eles estavam disse, não, tá tudo certo, eles querem ter pai e mãe, né? E foi muito legal, porque era uma preocupação nossa, mas eles não estavam nem aí para isso, né? Então foi engraçada essa parte. A gente conversou com eles, porque eles todos tímidos ali, né? Quem vê eles dois aqui hoje não imagina que foi aquela cena, mas foi, assim, muito marcante pra gente, esse primeiro contato. Aí, a partir daí, foi uma sucessão de coisas, de urgências que aconteceram, de preparar quarto, ir atrás de colchão, roupa de cama, roupas, né? Porque eles iam trazer algumas roupinhas de lá, mas não tinha roupa para tudo, né? Para todas as situações. Escola, porque eles mudaram de cidade e estado, né? Então, como é que vai ser? Onde eles vão estudar? O quarto deles em casa estava vazio. A gente tinha reformado a casa toda, deixamos o quarto só pintadinho, porque a gente falou, não sabemos quantas crianças serão e quais serão as idades dessas crianças. Então vamos esperar um pouquinho para quando a gente souber, a gente fazer as coisas de acordo, né? Não sei se é uma caminha, se é um berço, se é uma cama maior. Então, se são 3 camas, 2 camas, enfim. Aí foi uma correria, assim, porque a gente sabia que conforme a gente foi conversando com eles, a gente manteve chamadas de vídeo durante esse tempo. E depois de 15 dias que a gente se falou pela primeira vez, eu lembro que foi no Dia dos Pais do ano passado, que a gente conheceu eles pessoalmente. A gente foi pra lá e foi o primeiro Dia dos Pais do Osmir, né? Eles deram presentinhos que eles tinham feito na escola pro Osmir. Foi muito legal, assim, né? Tem o vídeo, né, deles vindo a primeira vez, aquele famoso vídeo que todo mundo que adota tem, de você conhecer a criança pessoalmente pela primeira vez. A gente tem esse vídeo e foi muito especial, assim, esse final de semana que a gente passou lá, né, em agosto do ano passado. Aí a gente teve certeza que era isso mesmo, a gente já começa a criar vínculo, é uma coisa que é só Deus para explicar, assim, não tenho como explicar como que é isso. Eu já me sentia mãe deles quando eu vi a foto, na verdade, e eu mostrava até pro Bruninho, meu sobrinho, eu mostrava, olha Bruninho, a Juju e o Juninho são seus primos. Aí ele falava, não, primo não. Porque ele era, né, sozinho lá do meu lado da família. Ele era o primeiro sobrinho, né, o primeiro neto e tal. Então ele ficou um pouco enciumado no começo, mas eu lembro que no final, quando as crianças já estavam para chegar e eu mostrava a fotinho, ele já falava que era a Juju e o Juninho. Então foi muito legal. Quando eles vieram para casa no feriado de setembro do ano passado, de 7 de setembro, a gente trouxe eles para casa. Foi assim, a realização de um sonho. Eu vi o que eu tinha tanto pedido para Deus, que era ser mãe, acontecendo. E isso é muito marcante, né? Você fala, meu Deus, eu orei por isso e está acontecendo. Ai meu Deus, será que é real? Parece que você está vendo numa terceira pessoa ali a cena acontecendo, sabe? Foi muito, muito bom. Brincamos bastante, foi muito bom. Eles não queriam ir embora, a gente teve que, né, retornar com eles para casa lá no domingo. Foi difícil deixar eles lá, porque você
passa de uma vivência dentro da sua casa para você ter que deixar ali, ainda sabendo que não, eles vão vir para casa no momento certo, mas deixar ali é muito difícil. Mas sobrevivemos a isso, voltamos mais uma vez lá para ficar o final de semana com eles. Aí a gente conseguiu levar eles para um hotelzinho, passamos um final de semana num hotel próximo dali. Na terceira vez que a gente foi, que foi no final de setembro, dia 25 de setembro, a gente trouxe eles definitivamente para casa. Também foi maravilhoso, né? Que aí começou mesmo a coisa a acontecer, a maternidade real e a paternidade real. E desde então nós estamos juntos. Hoje nós já temos a certidão deles nova, né? O processo já foi concluído de adoção, porque a gente tem esse período de aproximação, depois a gente passa para o estágio de convivência. Quando a gente trouxe eles no dia 25 de setembro, iniciou-se o processo de convivência, estágio de convivência, e aí ele dura normalmente 3 meses, podendo ser prorrogado, mas no nosso caso não foi. No final do ano, dia 24, dia 23 de dezembro, a adoção foi concluída. Presentão de Natal. Né? Foi um presentão. Eu lembro que a gente sempre tem um momento de agradecimento, né, na véspera, né, do Natal. E eu me emociono para falar disso, porque quando a gente foi falar sobre agradecimentos, né, sobre o que você é grato nesse Natal, eu falei deles. E eles vieram me abraçar, foi tão bonitinho. Foi muito bonitinho, porque eu falei, Deus, eu lembro de quando eu orei por eles. E foram 12 natais que a gente passou, até eles chegarem. E aí, quando eu falei, hoje eles estão aqui, é a primeira vez, né? Eles levantaram, vieram me abraçar, gente, foi a melhor coisa do mundo. E é difícil, sim, porque a maternidade é um negócio complicado, são várias coisas, a gente tem que se desdobrar em ser psicóloga, ser orientadora, ser professora, ser dona de casa, ser profissional, né, no trabalho, embora eu estava em licença maternidade, mas foi assim um período de muito trabalho, né? Esses 7 meses tem sido um período de muito trabalho, mas de muitas alegrias. Eu não vi os meus filhos andarem pela primeira vez, engatinharem pela primeira vez, falarem pela primeira vez, mas eu os levei para a praia pela primeira vez. Em janeiro a gente foi conhecer a praia. E é mágico, sabe? Todo o esforço que a gente tem, porque não vou romantizar a maternidade não, gente. Não vem, e também não incentivo que as pessoas pensem que eu sou um ser humano especial. Não, eu só quis ser mãe e procurei meios para que isso acontecesse. Eu podia fazer um tratamento e engravidar, mas eu quis a adoção, quis ser mãe de alguém que precisava de pai e mãe. E é isso que está acontecendo. Então, é maravilhoso. Cada evoluçãozinha deles é muito especial de acompanhar. Então, esse processo que eu ainda estou vivendo, acho que vai ser até eu cumprir minha missão por aqui, mas tem sido muito especial. Muito. Interessante, né, Ju? Porque assim, o ser humano às vezes fica romantizando como vai ser, de que forma. Isso sendo filho biológico, filho adotivo, não importa. Né? Eu acho que é do ser humano essa coisa de romantizar, como se assim, olha, não vai ter problema, tudo vai dar certo, tudo vai ser mágico, tudo vai ser... Só que na vida real não funciona assim, né? Não funciona assim. Então, assim, eu achei muito interessante você partilhando a sua experiência, quer dizer, quais foram os passos que vocês tiveram que tomar, porque não é assim, eu quero adotar e vou adotar, e principalmente não tem atalho para isso. Não. Né? Não tem. Não deve existir atalho para isso. Tem todo um protocolo, uma forma de fazer isso
que seja seguro, principalmente para as crianças e para quem está adotando. Né? Então, assim, buscar atalhos não é a melhor forma. Então, quer dizer, é um desejo, né? E o desejo, ele surge e a gente pode ir em busca de concretizar esse desejo, mas de forma segura, né? De forma segura. Então, assim, foi muito importante, tanto você quanto o Osmir, como casal, ter tomado essa decisão, porque não é decisão de um só, né? Tem que ser a decisão do casal, né? E aí, assim, os passos que vocês fizeram, os caminhos que foram necessários de serem percorridos, para que vocês pudessem fazer isso de uma forma segura para as crianças, para vocês. E, enfim, obedecendo os passos. Obviamente, o coração ficava a mil, a gente gostaria que as coisas acontecessem de forma muito mais rápida. Teve aí a questão da pandemia, mas mesmo numa questão de filhos biológicos, né? Às vezes assim, eu quero engravidar, 1, 2, 3, engravidei. Não é assim, não é bem assim que funciona. Eu sei que tem pessoas que têm facilidade para engravidar, outras têm uma dificuldade, mas assim, eu acho muito importante desmistificar algumas coisas em relação à adoção, né? Porque parece assim, olha, a adoção, a gente está resolvendo ali ser o salvador da pátria de alguém que está precisando. Era uma família que precisava estar junto. Né? Havia um desejo de pais que queriam filhos, de filhos que precisavam de pais comprometidos para cuidar, para educar, para proteger, né? E não se conheciam. Tinham histórias sendo construídas em contextos diferentes e de repente essas histórias elas se unem para dar continuidade. Né? Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque às vezes, Ju é tua filha, às vezes, Pri, né? Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas você vai ter coragem de adotar? Nossa, mas você vai fazer isso? Né? Você vai... Que coisas você teve que enfrentar, que ouvir, que tipo de situações fizeram parte, né? Porque nem tudo são flores, né? Não. Muitas, sim. Muitas coisas. Desde quando... Porque, assim, existe uma cobrança infinita sobre o ser humano, né? E acho que sobre as mulheres mais ainda. Porque quando você tá solteira é quando vai casar, quando casa, quando tem filho, quando vai ter o outro, quando tem o outro, quando vai parar por aí, não vai... Então é um negócio que não tem fim. Então a primeira coisa foi pessoas assumirem que eu era estéril. E isso envolve uma coisa que é sensível, mas que a gente precisa pensar um pouquinho mais, né, no ambiente até de igreja, das orações que a gente faz pela irmãzinha. Eu já recebi muitas pessoas querendo orar por mim, colocando a mão na minha barriga, sabe? Não, calma. Né? Não tenho problemas, calma, tá tudo bem. Então a gente ser um pouco mais sensível, um pouco mais sensata também, né? Nós mulheres, às vezes a gente assume coisas sobre as pessoas que não é verdade. Existem hoje muitas mulheres que não querem ser mães e, gente, cada um sabe do que dá conta, assim. Uma coisa que eu aprendi muito nesse processo é que cada um sabe de si. A gente precisa aprender a respeitar a decisão das pessoas, né? E esse foi o primeiro desafio, de pessoas assumindo que eu precisava de oração, nesse sentido que a única maneira de eu ser mãe seria engravidando, né? Seria gestando. Depois, quando a gente começou a falar para familiares e pessoas próximas, porque isso é necessário, né? De que a gente estava querendo adotar, pessoas vindo falar para mim, não faça isso. Teve lugares que eu cheguei que as pessoas me chamavam assim para conversar de canto, falando, você não faça isso. Você sabe que tem maldição hereditária. Você não sabe o que aconteceu com essas crianças.
com essa criança, né? Porque a pessoa não quer nem saber o que você quer fazer. Já adotar já é complicado. É mais de um, isso. Se eu falasse que eram 2, então, meu Deus do céu. Então isso também, gente, a primeira coisa para combater isso, gente, o sangue de Jesus é suficiente para quebrar qualquer coisa que possa existir. Primeiro que eu não acredito que tenha maldição hereditária, porque eu acho que o filho não vai pagar pelo que o pai fez. Jesus veio para isso. Então, nós que estamos na igreja, gente, pelo amor de Deus. A pessoa que está em Cristo, ela não está debaixo de maldição Exatamente. nenhuma. Então, assim, é você banalizar, né, até a morte de Cristo na cruz. Mas, enfim, vamos para os desafios. Então, teve isso, enfrentar o preconceito das pessoas, enfrentar as pessoas que acham que a adoção é caridade. Não é caridade. Você não vai escolher seu filho no abrigo. Tem um processo muito sério do nosso judiciário que trabalha com muitas dificuldades para fazer com que isso aconteça. E a adoção, ela é legal. Não é que ela é legal, né? Porque é legal você adotar, mas ela é um processo reconhecido juridicamente. Os meus filhos são meus herdeiros. Não tem, eu não peguei eles para criar. Eu sou mãe deles, diante da lei. Então é uma coisa séria, né? Então são meus filhos. Então tem esse preconceito das pessoas e tem também o preconceito racial que eu vivo hoje, quando eu chego com as minhas crianças branquinhas, polaquinhas, em qualquer lugar. As pessoas olham assim, porque as pessoas querem achar justificativa para tudo. É incrível como a gente quer dar conta da vida do outro, né? A gente quer achar uma explicação para por que ele não parece com ele. Gente, como que se o diferente fosse algo assim. Exato, né? E não, tá tudo certo. Então, tem hoje, dos desafios que eu vivo, quando a gente chega num médico, por exemplo, é óbvio que há um contexto de negligência com as crianças. Normalmente há, né? Esse contexto de negligência. Então, assim, quando você chega num dentista, por exemplo, tem muita coisa para fazer. A Ju chegou com uma cárie enorme no dentinho. Então, porque essa questão dessa negligência não veio, começou por conta de vocês. Elas foram tiradas, né, de uma situação aí de negligência, de abandono, e agora, né, elas estão sendo de fato cuidadas. Exato. Né? Exato. Então, quando a gente chega num dentista, o dentista olha pra você: mãe, o que está acontecendo aqui, mãe? Essa cárie não tá aqui. Aí, então, a gente tem um estágio que a gente é pacífica, educada, amorosa. Depois de uns 3, 4 meses, eu falei: gente, eu tô fazendo meu melhor aqui, dá licença, sabe? Então, eu chegava pro dentista e falei: então, é que eu sou mãe dela há 4 meses. Essa cárie aí tá há 1 ano, mas eu tô acompanhando há 4 meses, então agora eu trouxe. Aí já, tipo, opa, né? Ah, então tá bom, nossa, parabéns, né? Aí muda todo o contexto. Eu passo de mãe negligente a salvadora da pátria, né? Isso também é uma coisa errada, assim, porque a gente enfrenta desafios também no contexto médico, porque qual é a primeira pergunta que te fazem quando você chega em qualquer consultório? O histórico familiar. Eu não tenho histórico familiar das crianças. Não tem, gente. Não tem prontuário. Não tem lá quantas vezes teve febre. Não tem. Quais foram as doenças que já tiveram, né? Tem alergia a algum medicamento? Não, vamos descobrir. Tem ideia. Vamos descobrir juntos, por isso que estou aqui. Então tem toda uma caminhada para ser feita e eu acho que é bom também, né? Eu vejo que eu seja mãe por adoção para também fazer uma educação dessas pessoas, sabe? Porque eu acho que tudo que é diferente está longe da gente, a gente não pensa. Então eu acho que quando a gente traz isso para o nosso contexto aqui de comunidade ICT, eu faço os meus irmãos pararem para pensar um pouco nessa realidade, de que
a professora da escola deles, por exemplo, fala, manda foto da sua mãe grávida de você. Minha senhora, não tem. Então assim, a gente traz uma nova realidade, uma nova perspectiva pra gente pensar como é que a gente lida com todas as situações da vida, sabe? Porque tudo pode ser um pouco diferente. E nesse caso Então assim... É não negar a história. Exato. Né? Não negar a história, mas entender que é uma história diferente. Exato. Né? É isso. Então eu acho que isso acaba sendo uma coisa muito importante. Sim. Sim. Porque acho que culturalmente, infelizmente, nós brasileiros ainda temos uma ideia muito errada do que é a adoção. Outras culturas entendem a adoção de uma forma muito diferente. Né? Não é um favor que eu estou fazendo para alguém, mas... e é interessante, você falou sobre a questão da gratidão, Pri, e assim... tendo contato com outras culturas, conhecendo histórias de adoção, então assim, eu já me deparei com situações onde a criança, ela vai entendendo, né, como ela foi desejada para essa família onde ela está sendo adotada. Sim. Né? E o quanto essa família é grata aos pais biológicos. Sim, né? com certeza. Porque de alguma forma eles não puderam cuidar, não estão sendo julgados por isso, enfim, mas essa criança, ela é uma bênção. Sim. A criança, mesmo que ela tenha sido gerada de uma forma que não foi planejada, enfim, ela continua sendo herança do Senhor. Exatamente. Toda criança, não existe uma criança que você fala, esse não entra nisso, não, toda criança. E a adoção, para mim, ela tem algo tão profundo e tão especial, sabe por quê? Porque Deus nos adotou. Deus nos adotou, nós somos filhos por adoção de Deus. Porque todo mundo fala, ai, Deus é pai, Ele é pai. Mas Ele é um pai que nos adotou, né? E Ele nos adotou de que forma? A partir do momento que nós queremos recebê-lo como pai, através do sacrifício remidor de Cristo, e só através desse sacrifício. Aí Ele se torna nosso pai. Então, assim, o maior exemplo para mim de adoção é Deus. Exato. É Deus. Então, assim, não é por caridade, não é. Então, assim, todo ser humano, toda criança que nasce, ela nasceu no propósito de Deus, ela é herança de Deus. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande a gente cuidar de uma criança, e a gente não cuida de uma criança só, né? Eu acho que assim, a responsabilidade de mãe e pai, sim, mas a gente não faz isso só. Então, assim, tem a família, tem a comunidade, tem, né? É uma rede. E o quanto essa rede, cada pessoa nessa rede, cada nozinho, próximo ou distante, é responsável para proteger e dar segurança. Então, assim, o quanto isso é importante. E, infelizmente, a gente sempre vai se deparar com pessoas mal informadas, pessoas que, mas eu conheci uma história, eu ouvi falar. Gente, quantas histórias a gente ouve, né? E você sabe que uma vez, um pastor amigo nosso, ele falou assim, gente, ninguém teve melhor pai do que Adão e Eva. Porque teve um pai perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ninguém teve melhor pai do que Adão e Eva. E olha no que deu. Né? Então, assim, você vai ter histórias boas, histórias ruins. Eu falo assim, gente, é que nem em tudo. Qualquer que seja o assunto, você vai ter lá histórias boas e histórias difíceis. Então, parto. Nossa, parto normal é o melhor, mas teve uma mulher que morreu no parto normal, então não tem a parto normal, mas teve uma que teve complicação na cesárea, não tem. Então, peraí, que jeito que esse filho vai nascer, né?
Claro, eu estou aqui simplificando por um lado, salvo aí as devidas proporções, mas assim, o que é importante, porque ter um filho, ser mãe, ser pai, ter um filho, uma filha, ter filhos, isso é possível. E filho não é gerado só no útero, ele pode ser gerado no coração, né? E isso é algo importante. Eu acho que a gente não pode desconsiderar essa questão. Por isso que informação é necessária, todo o processo, porque eu acho que vocês tiveram contato com outros pais que estavam no mesmo processo, que puderam partilhar. Isso foi muito bom e muito necessário para a gente desconstruir mesmo a imagem que a gente chegou a ter de uma adoção quando a gente não estava inserido nesse contexto. Então, a gente falou aqui na ICT, no Orphan Sunday do ano passado, e isso já gerou frutos, graças a Deus. Espero que continue gerando frutos, que a gente continue espalhando essa semente da adoção como via de parentalidade legal, segura e para sempre, e vinda de Deus, e que é um desejo de Deus que a gente atenda aos órfãos, né? Sim, como é que a gente cuida bíblico dos órfãos? Isso é bíblico. Não é? E dando uma família, assim, é o projeto de Deus que a gente está cumprindo, né? E foi muito importante a gente ter contato com pessoas que adotaram, histórias reais, né? De dificuldades, porque a gente sempre vê a adoção, como você falou, como caridade, uma coisa linda, nossa, que gesto lindo, que amor. Não, gente, vamos ver o que é adoção, quais são as dificuldades que você passa, recebendo uma criança com um histórico. Até pra gente se preparar para isso, né? Pra como gente ajudá-la na adaptação. Exatamente. E como ser esse porto seguro para uma criança que até então não tinha. Exato, como se vincular como uma pessoa de confiança para alguém que muito provavelmente nunca teve alguém de sua confiança inteira e completa durante a vida toda. Uma vidinha que são poucos anos, mas que faz muita diferença. Você crescer sem ter alguém que você, não, nessa pessoa eu posso confiar. Se acontecer alguma coisa, eu posso ir para essa pessoa. Então, criar esse vínculo é muito importante e é trabalhoso. Eu estou há 7 meses, estamos construindo esse vínculo ainda. Dia a dia, são pequenas coisas, uma lavagem de cabelo, é um cuidado de passar um creme, de cortar uma unha. Nisso, a cada gestinho pequenininho, você vai criando esse vínculo e construindo, esse sentido de família, de não, mãe é isso daqui, pai é isso daqui. Tendo a referência adequada, Exato. Porque geralmente existe uma história de sofrimento. Sim. Uma história de, que nem eu falei, não é algo para ser anulado, desconsiderado, desprezado, mas assim, algo novo está sendo construído, E nessa questão, nessa construção, nesse processo, é um dia após o outro, É uma pequena conquista, e de repente você se surpreende e fala, puxa vida, Exato. Vendo criança, eu acho que uma das coisas mais especiais, eu fico imaginando, é quando eles vão descobrindo o que é ser criança. Exato. Tendo ali adultos responsáveis que estão cuidando, que estão protegendo, ensinando, colocando ali os limites, passando valores, enfim, tudo no pacote, Mas eu acho que a coisa mais linda, então quando eu vejo as tuas crianças, quando eles chegam aqui com aquele sorriso, ajuda, um abraço delicioso, gente. Ela vem, ela abraça, ela é toda querida, o Júnior também. Mas assim, quando eu olho e vejo eles correndo, eu falo assim, ai, como é bom ser criança, Que coisa boa, poder correr, poder brincar, ter aquela... ser criança, Poder extravasar. Se preocupar com o que é próprio da idade, que é a escola, é brincar, é descobrir coisas novas, é explorar, que é isso, é nessa fase que eles estão. Então, é muito legal.
E uma coisa que também fica muito claro é de você estar presente de verdade. Hoje é difícil fazer isso com tantas coisas que a gente tem para fazer, mas eles pedem, tipo, mãe, fica comigo aqui no banho, me orienta, você fica aqui para ver se eu tô tomando banho certo? Essas são checagens, né? São assim, provas de que não, tá no caminho certo, porque eles pedem pra gente estar junto. Brinca comigo, vem aqui, fica aqui enquanto até eu dormir, conta uma história, vamos orar comigo. A primeira vez que a Ju orou, ai gente, que coisa mais fofa. E eles pegam, e aí a gente vê o que a Valéria fala, o que as professoras falam do culto infantil. As crianças fazem o que a gente faz. A Ju ora como eu e o Osmir oramos. Então ela pega as palavras que a gente fala e fala das mesmas coisas. É um modelo, né? É um modelinho, é muito engraçado. O Júnior também, ele puxa as orações com as coisas que a gente fala, do jeitinho deles. Mas é muito legal você também ajudá-los a crescer em graça e em conhecimento, que somos pais, mas a minha principal missão, eu falo para eles, é torná-los cidadãos autônomos, que eles consigam fazer as coisas com autonomia e levá-los para Cristo. Apresentar Cristo como o melhor amigo e parceiro da vida inteira deles. É essa a minha missão, enquanto mãe deles. Isso estando pronto, opa, cumprir, tá beleza, né? E é muito legal a gente ver isso acontecendo. Falo, nossa, ai Deus, conserva, por favor. Eu oro com eles toda noite e falo, Deus, livra eles das más amizades, das pessoas que não glorificam o teu nome. Ajuda a gente a tomar boas decisões amanhã. E desculpa, Deus, pelas decisões erradas que a gente tomou hoje. Mas dá uma nova chance pra gente fazer tudo certo amanhã. E você vê que eles comentam comigo, teve um menino lá na escola que ele fala muito palavrão, eu não vou mais andar muito com ele não. Eu falei, filho, são as pessoas que não agradam a Deus, a gente tem que ficar de olho. Então é muito, muito bom, sabe, você ver isso acontecendo, né? A sementinha que você está lançando, gerando ali alguns frutinhos, estão, né, começando a aparecer. E assim, interessante, né? Porque criança, a gente vê o resultado assim muito rápido, né? Como é terra fértil. E por isso a gente tem que ter a responsabilidade de lançar boas sementes. Porque criança, assim, a gente vê como eles respondem rapidamente, né? Isso é tão lindo, gente, na criança, porque o adulto, ele já passou por tanta coisa, tem as suas defesas, as suas máscaras, e a criança, ela é mais pura nesse sentido, assim, é verdadeira, né? Então isso com certeza acaba sendo algo especial. Mas me conta, como é que foi ouvir a palavra mamãe pela primeira vez? Ai, foi mágico. E durou só 2 semanas, demorou só 2 semanas. Quando eles chegaram em casa, primeiro que assim, quando a gente foi buscar eles no dia 25 de setembro, eu acho que eles tiveram conversas com a responsável da Casa Lar, porque a Ju primeiro que a gente chegou e a Ju já tava lá esperando, né? Quando ela viu o carro chegando, Júnior, eles chegaram! Já assim, vamos, né? Vamos embora. E aí a gente chegou em casa, tudo, depois de 2 semaninhas assim, que eles chamavam a gente de tio e tia, até então, né? Era tia Pri, tio Osmir e tal. Foi num banho que o Júnior tava, e aí eu levei algumas coisinhas pra ele, falou, toma esse banho direitinho, hein? Lava tudo aí, certinho. Não pode ter cheirinho nenhum depois. Aí eu lembro que eu fechei a porta e falei, mãe, aí você quer fingir um costume, né? Você falou, não, né? Deixa pra ele não assustar também. Mas eu falei, meu Deus, ele tá me chamando, né? Aí voltei, oi filho, o que foi? Porque a gente tava sempre falando filho pra eles, né? Ô filho, filha, né? Vem aqui com a mamãe, né?
até eles se sentirem à vontade. A gente deixa muito tranquilo isso, não falando, ó, agora eu sou mãe e pai, né? E nas conversas que a Ju teve com o pessoal da Casa Lar, eu lembro que ela falou, quando ela entrou no carro, falou, que agora a gente vai chamar vocês de pai e mãe. Eu falei, não, mas você fica à vontade, você pode falar quando você se sentir à vontade para isso. Tá tudo bem você continuar me chamando de tia Pri, até onde você achar que você deve. Aí lá, então tá bom, né? Ela é muito, então tá bom. Aí o Júnior foi isso e a Ju foi na hora de dormir. Ela deu um abraço e tal, e eu sempre falo, eu amo vocês, né? Quando boa noite, a gente fala good night, né? Que é o boa noite em inglês, see you tomorrow, te vejo amanhã, e a mamãe ama vocês. Aí ela também te ama, mamãe. Ai, meu Deus, que bonitinha. E ela é muito fofa, né? Ela é muito fofinha. Aí foi assim, eu falei, nossa, chamaram de pai e mãe. Aí no outro dia já começou, pai, mãe. Aí a Ju, quando precisa de alguma coisinha, mamãe, né? Ela é espertinha, né? Mas é muito bom. Foi mágico, assim, você vê o vínculo acontecendo, sabe? Naturalmente. Foi muito legal. Que coisa linda, né? E como é que tá o relacionamento seu hoje com o teu marido, né? Porque agora vocês são pais, né? Era um desejo. Vocês ficaram 12 anos, só vocês dois ali, curtindo um ao outro. E agora vocês são pais. Como é que tá o relacionamento? É um trabalho que a gente precisa cuidar também, porque a gente tende a deixar isso em segundo plano. E eu lembro que antes das crianças chegarem, eu sempre falava pra ele, falava, amor, mesmo as crianças chegando, eu não quero deixar de ter o meu momento com você. Fizemos isso muito? Não tanto. Mas a gente tem situações que eles já dormiram na escola logo que chegaram, eles chegaram prontos assim, uma semana antes do mês das crianças. Então teve muita atividade na escola e uma delas era dormir na escola. Então a gente aproveita esses momentos. O meu irmão e a minha cunhada também já ficaram com eles uma vez. A gente programa tempos pra gente estar juntos e conversar muito, porque eu acho que sem isso, e assim, eu acho que passa muito pela intencionalidade, sabe? De você entender o que a gente está fazendo ali. Que é um momento em que a gente não está tão junto quanto a gente estava, né? De tempo, ali um dedicando atenção ao outro como era antes, e eu acho que isso por um bom tempo ainda não vai voltar a ser como era. E estar preparado para isso, sabe? Por que a gente tá agora um pouquinho mais distante no sentido de não ter esse tempo integral, né, um pro outro, mas que a gente, num olhar, a gente se entende. Mãe, aconteceu isso e isso, eu olho pra ele, não, pode deixar que eu vou. É ter essa conexão muito bem criada, que eu acho que é o que segura agora nesse primeiro momento em que a gente não consegue estar muito junto, e ter essas pausas programadas, sabe? De, não, vamos jantar hoje. Essa noite eles vão dormir lá com o meu irmão. Essa noite eles vão dormir na escola. Vamos aproveitar para fazer alguma coisa. Então isso que renova, sabe? Essa conexão que sempre foi muito forte. E colocar Deus acima de todas as coisas. E confiar nele em todo o tempo. Eu acho que é a principal, porque em muitos momentos ele é aquela terceira dobra ali, que, opa, aqui estreitou, ele que segura. E eu acho que é isso, é você ser mesmo parceiro, ter essa relação de parceria. Porque não é um trabalho só meu e não é um trabalho só dele, é um trabalho nosso. É o conjunto, né? É o conjunto. É a dupla ali, a parceria. Exato. Até porque isso não é característica só de pais adotivos. Pais, né, sejam biológicos ou adotivos, assim, no quanto eles precisam ter essa noção do fortalecimento do relacionamento e dessa parceria, né, de caminhar juntos nesse sentido,
Porque agora, sim, existe uma atenção para o cuidado com as crianças, para ajudá-los na adaptação, enfim, para viver este momento. Agora eles vão crescer. E aí vai ter, né, aquele momento em que o ninho fica vazio. E aí, assim, de novo, casal, uma vez que a gente se torna pais, a gente vai ser pais pro resto da vida. Não importa se os filhos se tornarem adultos, constituírem suas próprias famílias, irem viver, caminhar os seus caminhos, mas a gente vai continuar sendo pai, né? Mas o quanto é importante ter essa noção do cuidado do relacionamento, né? De estar fortalecendo isso, porque isso inclusive traz uma segurança para os filhos. Sim. Né? De saber assim, olha, eu sei que eu estou seguro aqui, né? Esse relacionamento, essa família, essa dupla aí, né? É uma dupla que eu sinto segurança e me sinto protegido, porque filho tem daquela, né? Corre para a mãe, né? Corre para o pai, né? Para tentar ver ali qual é, né? Quem consegue dobrar, né? Porque eu falo, criança, né? Tem a mágica de dar nó em pingo d'água, quer dizer, enquanto assim a gente precisa prestar atenção, né? E quando eles percebem assim, olha, existe aí uma fortaleza, uma união entre eles dois, e isso traz uma segurança. Todo filho é o que precisa. Né? E eles percebem muito, porque até eles defendem a gente, falam, ô pai, olha isso aqui, a mãe tá fazendo isso e isso. Ou vem pra mim, ô mãe, mas o pai já fez isso, isso e isso. Então eles puxam também, sabe? É muito engraçado. E como eles percebem, eles gostam. O Júnior e a Ju têm o hábito de quando eu beijo o Osmir, eles falam, Eca! Mas eles falam Eca, mas ficam assim, ai, vai beijar, vai beijar. Muito engraçado. Mas vocês não vão dar um beijo hoje, não. Então eles falam, mas assim, eu vejo que eles gostam disso, que não, tá tudo bem. E você percebe, né, que é uma coisa que talvez não existisse antes. Não sei como era o contexto, né, exato da relação deles ao ver os pais biológicos, mas eu vejo que é uma coisa que eles gostam de ver. Olha, eles estão andando de mão dada, né? É bonitinho de ver isso e que eles valorizam esses pequenos gestos, né? É muito legal. Que bom. E como é que foi a adaptação das famílias, tanto da tua família quanto da família do Osmir, quando vocês contaram, quando as crianças chegaram, né? Como é que foi para a família passar por esse processo também, né? Era uma coisa esperada já, bem esperada. A gente, desde que começou a participar do grupo de apoio à adoção, a gente já compartilhou com os familiares mais próximos, até amigos mais próximos, desse desejo nosso, até porque é uma coisa que você não é como uma gestação que você vê a barriga crescendo, né? É tipo, estou aqui, dali 5 minutos virei mãe. Então, como é uma mudança grande, a gente compartilhou com todo o nosso círculo mais próximo. Então eles já sabiam, já estavam esperando, estavam aguardando, assim, né? Ansiedade, até perguntavam pra gente como que tá o processo, e aí as crianças quando chegam e tal. Quando a gente começou a aproximação com o Juninho e com a Juju, a gente deixou para falar para eles quando a gente ia trazer as crianças para casa pela primeira vez, no feriado de setembro. A gente falou, olha gente, os meus pais sabiam desde o começo, né, meu irmão, que estão no meu dia a dia, até iam me ver conversando sobre isso. Então, para eles a gente abriu desde o começo. E para o restante, para o círculo, mas que não está em todo dia ali, a gente abriu quando a gente ia trazer as crianças em setembro, né, no feriado. Foi uma alegria muito grande, né, assim, já no trabalho do Osmir, quando que a gente pode fazer o chá de boas-vindas, né, no meu trabalho, mas quando eles chegam, como é que tá tudo ok pra você tirar sua licença, né, maternidade e tal. Então todo mundo, graças a Deus, a gente teve um ambiente muito receptivo para as crianças. E a sensação que eu tenho em todos os lugares que a gente vai é que eles estavam viajando e voltaram para casa.
Porque onde a gente vai, aqui na igreja, eles se sentem muito bem rápido. Assim, eles se enturmam e transitam com naturalidade nos lugares. Então, da primeira vez que eles vieram aqui para a igreja, eles já estavam correndo no final do culto, que eles fazem isso toda vez. Com o Bruninho, né? Ficam correndo no salão. Na minha família também, quando eles vieram no feriado, a gente chamou o meu irmão e minha mãe, e os meus pais, né? Para fazerem uma noite de cachorro quente lá em casa, com o Bruninho. Também brincaram com o Bruninho, assim, gente, como que pode ser isso? O Bruninho falando Zuzu. Zúnio. Então, é muito, assim, só Deus para explicar. Mas a adaptação deles foi maravilhosa, assim. Na escola também, a escola que a gente escolheu para eles também, uma escola muito acolhedora. E eles foram recebidos no último bimestre do ano, né, no finalzinho do ano, então assim, foi muito bom, assim, só tenho a agradecer a Deus mesmo. Na família do Osmir também, se deram muito bem com os priminhos, que lá tem mais priminhos, tem mais tios, e em tudo assim, foi muito bem, assim, é como se realmente eles fizessem parte da nossa família, tivessem viajado por um tempo e voltado para casa. Na adoção a gente fala muito sobre, não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Eu não acho que eles nasceram para mim. Eu e o Osmir nascemos para eles. A gente que foi criado por Deus para ser pai e a mãe dessas crianças. Então é muito, muito bom, muito bom. Me veio a imagem assim de um quebra-cabeça. Uhum. Sabe quando encaixa? É essa peça que faltava, né? Essa peça aqui, agora eu consigo ver essa figura, eu consigo ver essa imagem. Faltava essa peça. Exato. Então é lindo, né? Porque nisso eu vejo assim, o cuidado de Deus nos detalhes. Sim. Deus estava preparando o coração de vocês e preparando a vida de vocês para este momento, né? E nessa preparação, Deus também tinha um olhar de cuidado dessas crianças para que chegassem até vocês, né? Por caminhos que talvez você nem esperava, né? Quando você começou lá o processo, né? Talvez, não sei, você imaginasse que viesse daqui de São Paulo, daqui de perto, mas você disse uma coisa interessante, né? Como uma mãe negra, né, com os filhos de uma etnia diferente. Como é que foi para as crianças, ou tem sido assim, essa adaptação para eles? Foi muito natural. A gente chegou a perguntar isso diretamente para a responsável da Casa Lar, quando a gente estava para iniciar o processo de aproximação com eles. Ela disse que eles já tinham parentes negros na família, se não me engano, também acho que o pai era negro, e que isso era natural para eles, não haveria problemas, até pelo estado onde eles estavam, ser um estado de pessoas mais brancas e tal, a gente, como é que vai ser isso, como é que é essa vivência deles, né? E no dia a dia tem sido muito natural, sabe? É engraçado que a gente fala sobre que a gente nunca tá contente com o que Deus deu, porque a Ju tem o cabelo liso. Ela olha pra mim, queria tanto que o meu cabelo fosse igual ao seu. Então tem essas coisas que são naturais, sabe? Essa projeção, né? De, por que eu tenho que passar mais protetor solar do que você, mãe, né? Não, você é mais branquinha, então a gente precisa passar porque senão fica ardendo, né, quando a gente foi pra praia. Mas são coisas que a gente vai tratando no dia a dia. E eu tenho uma preocupação também deles de entender todo o contexto racial que a gente tem no Brasil, de que existe preconceito, existe o racismo, que são coisas que vão aparecer no dia a dia deles, né? Teve um dia que eu tava esperando eles para pegá-los na escola e apareceu um amiguinho do Júnior, que ele sempre fala desse amiguinho, aí conheci o amiguinho, aí ele olhou assim pra mim, ué, Júnior, sua mãe é morena e você é branco? Aí eu
falei, porque eu sou mãe dele por adoção. Você sabe o que é adoção? Ele, não. Eu falei, então, é quando pais que precisam de filhos encontram filhos que precisam de pais e formam uma família. E a gente forma uma família. Aí ele, é? Nossa, Júnior, eu nem sabia disso. Então a gente vai tratando com naturalidade, que eu acho que é a principal coisa, sabe? Você não criar uma grande coisa de cada situação que vai aparecendo no dia a dia. Isso é extremamente importante, Uhum. Porque como não fazer disso, né, algo, né, mas assim, não, somos assim. Né? A nossa família tem essa configuração, Exato. né, e somos muito felizes assim. É isso, né? tratar E com não, naturalidade. porque eu acho que a questão do racismo, infelizmente, né, Priscila, é uma coisa que existe. Porém, o quanto você vai dar ibope para isso? Exato. Né? Porque, de repente, tem uma coisa que existe, sim, e a gente não deve assimilar isso de uma forma errada, mas, por outro lado, assim, peraí, não é a cor da pele que define, né? Os dedos da mão, eles não são iguais. É uma única mão. E essa diferença traz uma funcionalidade e uma normalidade para essa mão, porque se fosse tudo igual, não teria essa funcionalidade. Exato. Né? E tudo é criação de Deus. Toda raça, independente da cor, da pele, da etnia da pessoa, é criação de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Não existe uma única cor de pele, uma única etnia que se fala, essa foi imagem e semelhança de Deus. As demais não, todas. E como Deus é criativo, né? Como Deus é criativo em tudo aquilo que Ele faz. Eu entendo um pouquinho, porque assim, eu venho de uma família, eu falo que eu tenho uma mulher preta, crioula, enrustida dentro de mim, que ela há de se manifestar qualquer dia. Por quê? Porque a família da minha mãe é de origem baiana. A minha avó, a mãe da minha mãe, era mulata. A minha bisavó era uma preta tição, azulona. Faltou melanina, gente. Faltou. Chegou. A família do meu pai é italiana. Então imagine baiano com italiano. Deu uma mistura arretada. Você entendeu? Então assim, é tão interessante que eu tenho primos que a gente cresceu juntos, primos negros. E assim, é um amor tão grande, um respeito, uma admiração, né? Que não é a cor da pele que às vezes, eu até lembro de um dos meus irmãos, quando ele era menor, ele morria de raiva que alguém chamasse ele de branco. Porque ele falava, não, eu não quero, né? Eu não quero ser, né? E, então, assim, eu acho que como é importante, como cristãos, a gente não enfatizar coisas, não se sentir discriminado, não descriminalizar, por causa da diferença, né? Mas entender assim, olha, Deus, Ele tem a imagem e semelhança dele em todo ser humano que a gente encontra. Exato. Né? Exato. E como a gente deve respeitar isso. E ensinar os filhos. Sim. Porque os filhos, quando eles vão vivendo isso com naturalidade, eles não vão criando, né, aquela barreira, né? Não, eles vão lidando com isso de uma forma muito natural. Exato. Apresentar com naturalidade, tratar com naturalidade, reforçando sempre que for necessário os pontos importantes de que a gente tem um histórico dentro do Brasil de mistura racial, né? Você é brasileira, a típica brasileira. Sim, que não dá pra falar, não, eu sou dali, ou minha Não, família não. veio daqui. Não, tá misturado, tá tudo misturado. E assim como tem a questão racial, a gente até escolheu a escola deles, porque é uma escola inclusiva no sentido de terem crianças dentro do espectro autista, crianças Down, crianças de todos os tipos ali. Porque eu acho que o que gera preconceito é você não ter aquilo dentro do seu dia a dia.
é aquilo ser uma coisa que está muito distante de você. Quanto mais distante, mais você vai assumir coisas sobre aquilo. Então, não aqui, uma família que está colorida, são 2 pais pretos com 2 crianças brancas. Ah, isso é possível. Olha, tenho na minha igreja. É normal. Então, você vai entendendo, né? Nada como você conviver, né, com uma criança autista, para você saber como lidar com ela, para que você não fique, ai, nossa, ele é autista, que é uma coisa que é errada até de se falar. É uma doença contagiosa, é uma doença, gente, não, que gente. absurdo. Quer dizer, É uma condição da criança e tá tudo bem. Ela vai conviver com as outras crianças, a gente precisa saber lidar com ela. E ela vai se desenvolver, vai ser amiguinho do meu filho e tá tudo bem. É isso. Né? Quebrar tabu mesmo, né? Tirar esse viés que a gente tem de que só tem um jeito de ser família. Só tem um tipo de filho, né? Gente é gente. Exato. E gente precisa de gente. Exato. E gente é diferente. Exato. Né? Então, assim, as pessoas são diferentes. Então, poder conviver com isso numa relação de respeito, né? Eu acho que isso, respeito, é um negócio que a gente não abre mão nunca. Né? Faz bem, né? Pra todo mundo. Então, como isso é importante e necessário. Né? E como o ser humano tem perdido isso, né? A gente achava que com a pandemia as coisas iam melhorar, mas parece que piorou, né? Parece que a gente ficou mais... Olha, é muito triste, viu? Puxa! Eu percebo assim, não é o nosso tema, mas a humanidade já passou por tanta guerra, né? Como que o ser humano consegue ser tão cruel com o teu semelhante? Sim. Né? E isso é muito triste. Então, assim, as guerras que aconteceram nos trouxeram um aprendizado para não precisamos mais de guerra, né? Assim, a gente vai ter as diferenças, vamos ter que aprender como achar um caminho de negociação entre as questões, mas quando se parte para uma guerra, né? Quer dizer, destruir o outro, a imagem, assim, é um negócio que não tem explicação. Né? Parece que a gente voltou lá pro povo de Israel, que não contou para os filhos o que tinha acontecido e os filhos não sabiam, e aí eles começam a fazer as coisas do jeito que eles entendem que é o certo. Parece que falta esse passar de pai para filho, o que dizer, olha, né? Não vai por esse caminho. Exato. Que ele nunca vai dar certo, né? Exato. Mas a gente sempre tem esperança, assim, de novas histórias sendo ressignificadas. Sim. Né? Então, assim, é muito lindo, né? Quando eu olho para Ju e para o Ju, para o Júnior e para a Juju, assim, eu fico assim, agradecida a Deus, Pai, como o Senhor reescreve histórias, né? Como o Senhor preparou para que essas crianças pudessem hoje estar em família, ter aí pais que amam, né? E que têm esse compromisso de cuidar para que elas possam ser crianças no tempo que elas têm de viver essa infância, né? De ser criança, e certamente vão crescer como adultos com uma visão diferente, né? No sentido de amor, de respeito, de aceitação, de cuidado, do quanto Deus não se esquece, né? É no tempo de Deus, é na forma de Deus. Isso eu nunca quero ver uma história, seja ela qual for, sem o cuidado de Deus. Né? Quando a gente precisa ressignificar, reavaliar, rever rotas, mas a gente vê ali sempre o cuidado de Deus. Exato. E eu acho que é muito sobre isso, sobre ressignificar coisas. Você bem colocou, eles têm uma história antes de mim. Ai, desculpa. Eles têm uma história antes de mim, mas Deus, através de nós, pode ressignificar tudo isso para eles, de forma que eles não esqueçam do que aconteceu, mas que eles consigam construir algo a partir disso, algo bom a partir disso, né? De quebrar ciclos que eles viram que não são bons e fazer de forma diferente, de forma a agradar a Deus, de forma a glorificar a Deus. É sobre
ressignificação, assim, a adoção mesmo. Não é uma página em branco, é uma página que já estava escrita e que a gente vai continuar escrevendo. A história deles não terminou. Não. Né? A história deles continua. Uhum. Né? Então isso é lindo, né? É. Agora, para quem está aí pensando, né? Assim, olha, quero conhecer mais sobre a adoção, quero considerar essa possibilidade. A gente está aí chegando no Dia das Mães, né? E não é só pela ocasião, mas quem tem esse desejo no coração, que conselhos você daria? Primeiro, pensar no porquê você quer ser mãe ou pai, né? A gente está falando para muitas pessoas. O porquê, né? Acho que a primeira pergunta a se responder isso em qualquer tipo de maternidade e paternidade. Você quer ficar grávida? Por que você quer ter um filho? Para quê? Qual o seu objetivo com isso? Mesma coisa os pais. Planejar isso, né? Planejar-se financeiramente, inclusive. Ter filho custa caro, gente. E não é só porque, né, você quer dar do bom e do melhor, que sempre um pai vai querer o melhor para o seu filho, né, uma mãe. Mas se planejar financeiramente, né? Arrumar a sua casa no sentido de vou poupar um pouco, né? E investir até, porque precisa, gente. Precisa de reserva, principalmente no caso de adoção, pra gente, a gente teve que montar um quarto em 15 dias. Então foi nesse naipe, assim. E até depois, né? Porque tem questões de médicos, tratamentos, acompanhamentos, terapias, isso tudo custa dinheiro. Embora você consiga pelo SUS também, demora mais tempo, né? Então é sempre a via particular que a gente procura. Isso tem gasto financeiro, então arrume a sua casa no sentido financeiro. Procure um grupo de apoio à adoção. A gente participa do grupo Boas Novas, do pastor Edu Pires. O pastor, ele mora em Peruíbe, mas o grupo se reúne uma vez por mês presencialmente lá em Osasco. É só procurar pela internet mesmo, o grupo Boas Novas, Adoção, você vai achar. Se não, deixa um comentário aqui que a gente manda o contato para você. Mas procure um grupo de apoio à adoção, porque isso vai te ajudar a aterrissar esse plano de família, né? Tirar alguns mitos da cabeça, construir isso de uma maneira segura, sabe? E confiável e real, né? Você tira lá o bebezinho, às vezes, do teu plano e coloca uma criança que existe, uma criança real, né? Definir uma rede de apoio, né? Ou buscar qual seria a sua rede de apoio. Gente, pai e mãe precisa de gente apoiando. Nós somos 2 em casa. Todo o meu respeito às mães solos, aos pais solos, porque, gente, é muito difícil. Ainda com 2 lá em casa, às vezes a gente, mãe, pai, por favor, busca na escola. Fica um pouquinho aqui que eu vou ter uma reunião, agora eu voltei a trabalhar. Então, precisa de uma rede de apoio, né? Talvez não seja sua família, sejam amigos próximos que você tem. A Bíblia fala, né, que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Esses amigos precisam estar presentes, né, nessa hora. E acima de tudo, e primeiramente, colocar isso nas mãos de Deus, né? Pedir para Deus te guiar em toda essa caminhada. A minha história é muito marcada por isso. Para eu começar a fazer faculdade, eu orei a Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para eu casar foi a mesma coisa, eu orava de madrugada, aí já fica a dica, né? Para quem quer casar, eu orava de madrugada e depois que eu conheci o Osmir, eu ainda orava, mesmo namorando ele. Eu falei, Deus, estou namorando ele, sinto que é algo do Senhor, mas se não for do Senhor, o Senhor arranca ele do meu caminho, porque eu prefiro chorar um mês do que chorar minha vida inteira. Eu quero alguém que o Senhor tenha escolhido para mim.
Porque se não for assim, eu vou sofrer, Deus. E eu sei que o Senhor não quer que eu sofra por algo que eu decidi. Então, me ajuda. E com as crianças foi a mesma coisa. Eu chegava lá no quartinho que hoje é delas e eu orava de joelhos. Deus, esse quarto vai abrigar os filhos que o Senhor tem separado para mim. Eu já sabia de algum jeito que eles já tinham nascido. Deus, eles já nasceram. O Senhor sabe onde eles estão. Visita eles e traga eles para mim, Deus. Me faz encontrar essas crianças e que sejam as crianças que o Senhor separou para mim. Porque assim eu vou saber que eu tô dentro da tua vontade, eu quero estar dentro da vontade do Senhor. Então essa era a minha oração e assim, super indico essa oração para qualquer situação da sua vida, que ela garante bons resultados. Né? Eu acho que isso é importante, porque mostra como nós precisamos ser dependentes de Deus. Demais. Né? E Deus, como perfeito Pai, Ele cuida. E, gente, uma das coisas assim que mais, assim, nos últimos anos da minha vida, tem me fascinado em relação a Deus, como Deus cuida dos detalhes. Muito. Dos detalhes. Ele é o Deus das grandes coisas, dos grandes milagres, mas Ele é Deus dos detalhes também. Então isso é maravilhoso. É demais, é demais. E a gente só percebe esses detalhes no dia a dia. Você fala, nossa, isso aqui era para isso aqui, entendi. A gente, durante a pandemia foi um período muito difícil. Mas graças a Deus para nós foi um período onde a gente conseguiu organizar as nossas finanças. E só Deus explica, porque Ele sabia o que vinha depois. A gente conseguiu fazer uma reforma na nossa casa, porque a gente mudou para o nosso apartamento quando a gente casou e a gente fez o que dava para fazer, né? Então, começo de casamento na classe trabalhadora ali é muito difícil. A gente não tinha dinheiro para nada, a gente colocou o armário onde dava para pôr e, enfim, conseguimos renovar o apartamento, reformar do jeito que a gente queria, deixamos só o quartinho deles para fazer quando eles chegassem e tudo foi muito cronológico, assim, muito certinho. Eu falei, Deus, que maravilha, isso não vem de mim. Não sou eu que sou uma boa planejadora, o Senhor que é um bom executor, sabe, de tudo. E agora o quarto das crianças ficou pronto. Na semana passada a gente fez a inauguração, eu sou toda, né, coloquei a fita, eles cortaram a fita do quarto. Foi, nossa, e a carinha deles, vendo o quartinho deles, feito para eles, sabe, eles escolheram a cor do armário. É muito especial, você vê Deus nesses detalhes, o olhinho deles, nossa, que bonito, isso aqui é nosso, sabe? Então, Deus é muito bom quando a gente decide entregar para Ele todas as coisas, decide depender dEle, é muito bom. A gente colhe frutos muito especiais, é muito bom. Glória a Deus, que história, assim, pontuada, com o cuidar de Deus no momento certo, no momento de Deus, né, Pri? Exato. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do Osmir, para vocês como casais terem entendido isso e percorrido esse caminho, passado e estar ainda passando por este processo, né? E que Deus continue dando graça a vocês, dando sabedoria, dando discernimento para cada etapa que vocês vão viver agora, né? Com as crianças. Que Deus continue provendo tudo o que vocês precisam, não só materialmente, mas emocionalmente, espiritualmente, né? No cuidado com essas joias preciosas que Deus colocou na vida de vocês. Amém. Né? E com certeza, né, a cada momento Deus vai estar dando para vocês o que for necessário para aquele momento. Né? E que o Senhor possa revesti-los de graça. Né? E o principal de tudo, né, o mais importante, né, é o legado que vocês vão passar para os filhos de vocês. Porque eles são preciosos para Deus. E eles estão conhecendo Deus através da vida de vocês.
mas tendo uma referência de um Deus que cuida, que não desampara, que sempre está presente, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Viu? Que Deus continue abençoando ricamente vocês dois e toda a família e toda essa rede, né, de proteção, de cuidado, de amor, de respeito com a Juju e o Júnior, tá certo? Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada por esse tempo, por você ter partilhado a sua história conosco, aberto aqui o teu coração, colocando aí como que foi todo esse processo, porque é importante, né, para todos nós conhecermos. Eu que agradeço pela oportunidade que alcance pessoas que estão querendo ser pais, mães, que a mensagem que chegue seja de que a parentalidade ela tem muitos modos de acontecer e que a adoção se abra como uma porta para as pessoas que querem ser pais e mães, como uma via segura, uma via de muito amor, de muita felicidade, né? Tem desafio sim, tá? Não vou romantizar não, mas é muito bom, gente. Eu super indico, super indico. Glória a Deus. E você que nos assiste, curta o nosso canal, comente, mande para algum amigo, para alguma amiga, partilhe essa história com outras pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. E fique de olho aí sempre, né, nesse canal, quando nós vamos estar aí aprendendo com elas. Aqui na Igreja Cristã da Trindade, no Ministério Feminino, todo último quarto sábado de cada mês, nós temos um Momento Mulher. E este ano o nosso tema é Aprendendo com Elas. E a cada mês nós estamos aprendendo com uma mulher da Bíblia. Sua história, seus desafios, o que ela pode nos ensinar. Por isso temos esse nome aqui, Aprendendo com Elas. E faremos outros momentos também com outras mães. Agora no mês de maio a gente quer aproveitar para ter mães com histórias diferentes, partilhando da sua experiência aqui conosco, tá bom? Muito obrigada e Deus abençoe a vida de vocês.